Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Marcos 8. Marcos 8. O título da nossa mensagem de hoje, na verdade, é um alerta. E eu diria o alerta mais importante que você já ouviu na sua vida. O título é Como Não Perder a Sua Alma. E nós temos lido de maneira muito repetitiva esse texto. Corremos o risco muitas vezes de perder um pouco da preciosidade que nós encontramos aqui em Marcos 8, 34. Mas hoje nós vamos nos atentar mais especificamente no versículo 36. Ele dá título à nossa mensagem. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós vemos aqui de maneira muito direta o Senhor Jesus falando para mim, para você, que é possível o homem perder a sua alma. Mas diante desse cenário que nós temos vivido, irmãos, uma das coisas mais impactantes para aquele que de alguma forma acredita no Evangelho é que a maneira como os seres humanos estão reagindo diante dessa pandemia deixa muito claro que a grande maioria deles desconhece ou pelo menos não dá devida importância ao fato de que nós temos uma alma. A maioria das pessoas está preocupada apenas com o corpo. Corpo que esse vírus, de fato, pode exercer algum tipo de dano. Mas esse vírus não pode trazer nenhum tipo de dano para a alma. Mas quando você olha os quatro cantos do mundo, não somente aqui no nosso país, mas a grande preocupação é com o corpo. Não existe, pelo menos eu não tenho percebido, nenhum tipo de preocupação com a alma. Parece que nós não temos alma. Parece que é só isso aqui. A gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai se vestir, dormir, os dias vão passar, e aí a gente vai morrer e acabou. Infelizmente, irmãos, para a grande parte dos cristãos, é isso que eles estão vivendo. É como se eles não tivessem a certeza de que eles têm uma alma dentro de si. E que essa alma é imortal. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos ter uma plena convicção de que se pode sim perder a alma. Que na maioria dos casos, ou melhor, em todos os casos, nós já nascemos perdidos e precisamos ser achados. Mas é importante que seja dado um aviso à igreja que existe um perigo muito grande, que é o perigo do auto-engano. Eu gostaria de passear com vocês agora um pouco na Bíblia, a gente vai voltar para esse texto daqui a pouco. Mas eu queria abrir com vocês em outro texto, 1 de Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo está escrevendo essa primeira carta aos Coríntios. E a igreja de Corinto estava passando por muitos problemas. Problemas de divisão, problemas de desacordo entre os irmãos. E aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele repreende a igreja porque os irmãos estavam levando um ao outro diante de um tribunal pagão. Olha que coisa.
Em vez de resolver os problemas na igreja, melhor. Em vez de perdoar, para não existir problema, eles estavam levando esse litígio diante de ímpios. E Paulo mostra para aquelas pessoas que aquilo era um absurdo. E então, ele diz aqui, 1 Coríntios, a partir do versículo 7, 1 Coríntios 6, a partir do 7, Paulo diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Olha que coisa. Sabe, irmãos, as pessoas estão na igreja evangélica hoje, achando que o fato delas estarem dentro de um local onde se tem uma placa na porta que é igreja, eles estão protegidos. O mesmo engano que alcançou os judeus quando o templo foi destruído. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram ela completamente, muitos tentaram se refugiar dentro do templo, achando que lá estariam seguros. E os babilônicos colocaram fogo no templo, e as pessoas que estavam lá dentro todas foram mortas, queimadas. Não são essas paredes e nem esse telhado que nos protegem. A proteção que um servo de Deus tem, ela é espiritual. Como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então aqui no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo agora vai fazer um alerta à igreja, que é possível estarmos na igreja e ainda assim estarmos completamente perdidos, termos a nossa alma perdida. Podemos passar 30, 40, 50 anos na igreja e a nossa alma pode estar perdida. Ou não sabeis? Olha como Paulo inicia. Será que vocês não sabem? A ideia aqui é: como vocês não sabem disso? É a mesma expressão que nós vamos ler lá na carta aos Hebreus, quando ele diz: vocês já deviam ser mestres, mas estão precisando ouvir as coisas mais elementares da fé cristã. Como vocês não sabem disso? Vocês já deviam saber disso. Vocês já deviam saber disso há muito tempo. Então Paulo diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não adianta você dizer: eu creio em Jesus. Não adianta você dizer: ah, Jesus é o meu Salvador, ah, Jesus é o meu Redentor. Não adianta você saber todos os hinos da harpa. Não adianta você saber todos os hinos do cantor cristão. Não adianta você decorar os livros da Bíblia. Se você for um injusto, você não vai herdar o reino dos céus. E o apóstolo Paulo, ele está falando isso num tom de alarme. Você não sabe disso. É como você é parado numa blitz, o guarda pergunta: cadê sua carteira de motorista? Você diz: eu não tenho. Oh, e você não sabe que para dirigir um carro você tem que ter carteira de motorista? Eu não sabia. Eu pensei que só precisava saber dirigir. Eu aprendi a dirigir no interior com meu pai e eu achei que eu podia dirigir aqui. Quer dizer que você não sabia que você precisava de carteira de motorista? Você não sabia? Não, eu não sabia. Eu pensei que eu só precisava saber dirigir. E aí, você acha que vai colar essa desculpa? O que você acha que vai acontecer com esse jovem? Com certeza o carro vai ser apreendido. E ele vai receber uma multa bem grande. Então, irmãos, é importante que a gente entenda. Você precisa saber que o caminho é estreito. E você precisa saber o porquê do caminho ser estreito. Então aqui ele está dizendo que o caminho é estreito. Porque os injustos não herdarão o reino de Deus. Não adianta, você não pode andar pelo caminho de Cristo de maneira injusta, vivendo uma vida de injustiça.
vivendo uma vida aonde você só se preocupa com o seu próprio umbigo, e não importa quem você pise, não importa o que as pessoas estão sentindo, o único que importa é você. Nós vimos isso recentemente, e nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mais amantes dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E ele diz aqui, Paulo vai continuar uma lista, e ele usa a mesma expressão, não vos enganeis. Paulo está perplexo com a realidade da igreja de Coríntios. Ele havia passado 18 meses nessa cidade, pregando para esses irmãos aqui, dia e noite. E agora ele recebe uma carta, onde é narrada como os coríntios, como os irmãos da igreja de Corinto estavam vivendo, e Paulo está perplexo com aquilo. Não é possível o que está acontecendo com vocês. Então ele diz, não vos enganeis, nem os impuros. E a ideia de impureza aqui é impureza na área moral e na área íntima. Paulo vai falar, inclusive, sobre isso no capítulo 7. Como é importante a intimidade entre marido e mulher, para que justamente o diabo não encontre espaço para trazer impureza à mente do marido e da mulher. Ele diz ali, cada um paga ao outro aquilo que lhe é devido. Ele vai dizer, é uma obrigação do marido, é uma obrigação da esposa. Vocês são casados diante de Deus. Por isso ele diz aqui, não se engane, os impuros não vão entrar. Não, mas eu fazia tudo certinho, só nessa área. É possível, mas é só nessa área aqui. Ô irmão, você ainda está nessa. Que existem determinados pecados que não fazem mal. Tem gente que acha que pecado é igual animal de estimação. Se ele for pequenininho e não der trabalho, a gente pode, criar assim. Não tem gente que cria cobra, tem gente que cria jacaré, tem gente que cria leão. Pois é, tem gente que está criando pecado, alimentando ele. E é esse mesmo pecado que vai matá-lo. Não se engane, nem os impuros, nem os idólatras. Olha que coisa. O apóstolo João escreve a primeira carta, e ele termina a carta de uma maneira tão direta que muitas pessoas não compreendem. Ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O apóstolo João está deixando de maneira muito clara em 1 João que qualquer Deus que não seja conforme o que está descrito na Bíblia é um ídolo. Se o seu Deus não é um Deus como o da Bíblia, ele não é o verdadeiro Deus. Tantas pessoas estão em igrejas hoje, eles estão adorando a ídolos que foram criados na sua mente, e não o Deus da criação, que criou todas as coisas. Por isso ele diz, não se engane, não se engane. Você é impuro, você é idólatra, você não vai entrar. As pessoas achavam que elas poderiam associar a vida cristã à vida pregressa que elas tinham. Era como se você se tornou cristã, então você simplesmente acrescenta Jesus Cristo na receita do bolo, para o bolo ficar mais bonito. O apóstolo Paulo diz, não é assim não, meu filho. Naquele velho bolo tem veneno, jogue fora. É necessário um outro bolo, e tem que ser sem fermento. Então ele diz aqui, não se engane, nem os adúlteros. E o pior tipo de adultério, irmãos, é o adultério espiritual. O adultério que nós vamos ver lá no capítulo 4 do livro de Tiago, quando ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que se vocês se tornam amigos do mundo, vocês estão traindo a Deus. Depois ele diz, e nem efeminados. Sabe, irmãos, nós não temos nada contra os homossexuais,
Mas o homossexualismo é pecado, sim. Não mudou. Embora uma série de igrejas que foram altamente influenciadas pelo movimento, né, liberal, igrejas que foram pressionadas, uma vez que nos países ricos o homossexualismo é algo assim muito forte. Os líderes são homossexuais, as pessoas mais ricas são homossexuais, e isso faz com que os outros aceitem esse tipo de prática. Então você vai para os Estados Unidos, eles não somente aceitam o homossexualismo, como eles ordenam pastores e pastoras homossexuais sem qualquer tipo de problema. Não, sabe como é, né? Não, eu não sei como é. É uma coisa assim assustadora, irmãos. O homossexualismo, ele cresceu tanto que hoje em dia nós temos algo chamado de ideologia de gênero. Ou seja, você escolhe o seu gênero. Que coisa maluca. A criança nasceu menino. Não, ele não é menino. Quando ele tiver determinada idade, ele vai escolher se ele quer ser menino ou menina. Agora veja. Quem tem que tomar uma surra não é a criança não, meu filho, são os pais. E eles vão tomar. Não é minha não, é de Deus. Os efeminados não herdarão o reino de Deus, nem os sodomitas. Aqui a ideia é de tanto mulher quanto homem que mudam a ordem natural. Está dizendo nenhum tipo de perversão da criação é autorizada por Deus. Você não nasceu homem por acaso. Deus fez com que você nascesse homem e você tem responsabilidade diante disso. Você não nasceu mulher por acaso, por isso aceite o fato de ser mulher e cumpra o seu papel. Hoje nós vemos mulheres que, embora não desejem muitas vezes serem homem, mas querem ter atitude de homem. Isso é novo, a ponto de Paulo dizer: eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Algum tempo atrás nós tivemos que fazer uma dura repreensão do púlpito, porque uma irmã da igreja tentou de alguma forma influenciar a igreja a tomar uma atitude em relação ao coronavírus, e eu não me esquivei, falei, fui inclusive mal compreendido, talvez ainda esteja sendo, mas não me preocupo com isso, porque eu sei qual é o meu papel, espero que ela saiba qual é o dela e que vocês saibam quais são os seus. Eu não permito que a mulher ensine. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso não foi o machista. Quem disse isso foi Deus, irmão. Ou então você pega a sua Bíblia e rasga, porque está escrito nela. Não permito que a mulher exerça autoridade de homem. A mulher tem o seu papel, e se a mulher cumprir o seu papel e o homem cumprir o seu papel, a harmonia de Deus trará paz aos nossos corações. Tudo aquilo que é contrário ao plano originário de Deus trará maldição para nós. Será que a gente não percebe isso? Deus traçou um plano, Deus criou um mundo perfeito, e essa perfeição foi perdida justamente quando nós nos colocamos contra o plano de Deus. Cuidado. Ele diz aqui no versículo 10, nem ladrões, os ladrões também não entrarão. Sabe, pequenas coisas. Pastor Ladrão, vou falar de novo. Vou falar, claro. Quer dizer que se tiver 50 reais no chão, você pegar, você é ladrão, o dinheiro é seu. E por que você pegou? Se eu não pegar, outro pega. E aí, meu filho? Quer dizer que achado não é roubado? Achado é roubado. O que é seu, é seu. O que não é seu e você pega é o quê? É roubo. Ou furto. Todas as duas coisas fazem de você e de mim um ladrão. Por isso é interessante, né? Uma pessoa acha uma mala com 100 mil reais e devolve. Aí sai no jornal. Mas não é obrigação da pessoa devolver se a mala não era dela. Agora veja,
Mas varão, quem é que devolveria? Um crente devolvia, não devolvia, irmão. Ô pastor, eu não vou dizer amém, não. Porque eu não... Deus sabe se eu devolvia. Então você ia ser um ladrão. E os ladrões não entram. E eu quero falar algo para as crianças. Está ouvindo, crianças? Não está garantido que vocês vão para o céu. Por isso, se você entrar numa mercearia e pegar um chocolatezinho escondido, você é ladrão. Se você entrar no supermercado e pegar uma bala e chupar a bala e não pagar, você é ladrão. Se você pegar uma fruta e comer, você é ladrão. Ah, mas eu sou uma criança, não tem isso não. É ladrão. Eu espero que os seus pais advirtam você que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Então nós precisamos ensinar isso às nossas crianças, irmãos. Ah não, mas é uma bobagem, foi uma balinha. Começa assim. Depois vai aumentando. Nem os avarentos. E avareza é pecado? Pecado? Claro que é, irmãos. A palavra avareza significa amor ao dinheiro. A avareza é justamente o oposto à generosidade, que é uma característica de quem é crente. Quem não é crente não pode ser generoso. Quem não é crente, o que ele faz? Ele dá dinheiro, ele dá coisas buscando justiça pessoal. Então você vai ver um monte de gente rica agora doando para o coronavírus, doando cesta básica. Teve até uns cantores, eu até me esqueci o nome deles, que fizeram uma live. Está na moda agora fazer live, né? E conseguiram levantar não sei quantos quilos de comida e de doações, né? E eles estavam na live lá bebendo bebida alcoólica, né? Negócio assim bem horrível, mas teve não sei quantos milhões de acessos, conseguiram várias doações, e o mundo acha isso tudo muito bonito. Deus acha horrível. Isso não é generosidade, não. É isso que Isaías se refere, trapos imundos. Todas as vezes que você busca algum tipo de justiça própria. Eles fizeram aquilo para mostrar para os outros que eles são bons, quando na verdade eles são piores ainda. E eles estão incentivando as pessoas a buscarem um tipo de justiça que não justifica diante de Deus. Fazer boas ações, do ponto de vista moral, não te justificará diante de Deus. Só te justifica diante de Deus o sangue de Jesus. Por isso tome muito cuidado com esses bonzinhos, porque é o pior tipo de ovelha, o pior tipo de lobo, perdão, é o que vem disfarçado de ovelha. Nem os avarentos e nem os bêbados. Então, aqui a ideia de bêbados, irmãos, engloba qualquer tipo de vício. A palavra aqui é qualquer pessoa que seja entregue ao vício. Os viciados, eles não entrarão no reino de Deus. Se você for viciado no remédio, cuidado. Se você for viciado em celular, cuidado. Cuidado com qualquer tipo de vício. Ou você vai adorar a Deus, ou você se entregará ao seu vício. As duas coisas não dá para fazer. O seu coração é pequeno demais para caber as duas coisas. Por isso que a gente vê tanta gente com o celular na mão e o coração fechado. Tem tanto tempo no celular que não tem tempo para ouvir a Deus. Nem os bêbados, nem os maldizentes. Olhe o tanto de gente aqui que está perdendo a sua alma. Paulo está falando de pessoas que estão dentro da igreja, irmãos. Fique bem claro. Paulo está dizendo, essas pessoas estão aqui na igreja, estão fazendo essas coisas e elas estão achando que vão herdar o reino de Deus, quando na verdade elas não vão. Elas vão chegar naquele grande dia na porta e o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É isso aqui, ó. E ele diz: nem os maldizentes, as pessoas que em vez de falarem o bem, aquilo que faz o bem para a sua alma,
O que é que faz o bem para a sua alma, irmãos? A verdade. É a verdade que faz o bem para a sua alma. Não importa o quanto custe para você a verdade. Fale a verdade. Ainda que todo mundo te odeie, deixe que as pessoas te odeiem, porque você as ama a tal ponto de se deixar ser odiado por elas, porque você as ama. Por exemplo, irmãos, você acha que uma criança entende quando um pai leva ela para tomar uma vacina? Não, ela fica com raiva do pai. Mas quando ela cresce, ela sabe que aquela vacina que o pai levou foi para o bem dela. Então, você ama as pessoas a ponto de deixar que elas te maltratem, de deixar que elas te façam mal, porque você fala para elas a verdade. Você nunca vai falar para elas aquilo que lhes faz mal, por mais que elas queiram ouvir. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Isaías, no livro de Jeremias, que as pessoas desejam ouvir a mentira. Mas a gente vai falar a mentira para elas? Não. Elas desejam falsos mestres a tal ponto de levantarem para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, porque elas sentem um desconforto enorme em ouvir essa doutrina. E não suportarão ouvir essa doutrina. E levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. É a realidade, irmãos. Por isso que um cristão, ele nunca fica assustado diante dos acontecimentos. Ele já sabia. Jesus disse há 2000 anos atrás que aconteceriam pandemias. Está escrito aonde? Lucas 21. E aí? Então a gente está vivendo uma pandemia e você está assustado com isso? Você pode até ficar assustado, agora você não pode dizer que você estava desavisado. Só se você não leu sua Bíblia. Eu não sei se vocês viram também que junto com essa pandemia, um dos vulcões mais perigosos do mundo é o Krakatoa, que fica lá na Indonésia. Ele entrou em erupção. A última vez que ele entrou em erupção, ele causou um tsunami enorme, que matou milhares de pessoas naquela região. Será que isso é coincidência? Será que Lucas 21 é coincidência, essas coisas estarem acontecendo assim juntas? Será que é coincidência? Toda essa guerra econômica entre o mundo, a China, a Rússia, os Estados Unidos, você acha que isso é coincidência? Todo esse cenário de ódio que o nosso país tem enfrentado desde a última eleição, ou você é de direita ou você é de esquerda, e qualquer dos dois lados, né, um odeia o outro. Aí quando me perguntam, você é de direita ou de esquerda, eu digo, eu sou do alto, meu filho. Quem de direita e esquerda aqui é vocês aqui, e é de baixo, meu reino é lá de cima. Vocês aí que se entendam. E eu convido vocês, tanto de direita quanto de esquerda, a ir para o reino do alto, porque o daqui de baixo vai se acabar daqui a pouco. Então a gente percebe isso acontecendo, e já foi dito. E aí Paulo vem aqui e diz mais, nem os roubadores. A ideia de roubadores aqui, irmãos, são essas pessoas que agem com violência para subtrair coisas dos outros. Não, eles não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo, ele diz aqui, versículo 11, tais fostes alguns de vós, está vendo? Nós fomos assim no passado. No passado nós fomos de pessoas imorais. Nós fomos pessoas maldizentes. Nós fomos pessoas com certeza idólatras. Por mais que nós não disséssemos cristãos, mas nós não conhecíamos o Deus das Escrituras, e portanto nós éramos idólatras sim. Acreditávamos num Jesus que não era das Escrituras, num Deus que não era em conformidade com o da Bíblia. E isso é idolatria, nós éramos idólatras. Mas ele diz aqui, vocês foram assim. Mas vocês foram lavados, sim ou não? Paulo diz, vocês foram lavados, se esqueceram disso, foi? Que o sangue de Jesus lavou vocês, que vocês desceram nas águas do batismo,
simbolizando a lavagem que o sangue de Cristo trouxe sobre nós. E nós estamos vivendo um período do ano onde normalmente nós nos lembramos disso. Vocês foram lavados, e aí ele diz aqui, vocês foram santificados. Nós falamos ontem do significado da palavra santo. Santificado segue a mesma etimologia. Deus tirou você do mundo para Ele, de maneira que você não deve mais viver como o mundo. Você foi separado, você foi cortado fora. Antes você andava como todo mundo, mas você foi separado, de maneira que aquilo que todo mundo pode fazer, você não deve mais fazer, porque você é separado. Esse é um dos significados mais importantes da palavra santo. Alguém separado para Deus, com um propósito. Vocês foram justificados. Olha que coisa, irmãos. E você percebe que Paulo vai colocar a justificação depois de santificação. Por quê? Porque Paulo diz que tem muita gente que está se enganando. Está pensando que foi justificado, quando na verdade não foi. A justificação, irmãos, ela tem que ser evidenciada por meio da santificação. Não se esqueça que você tem um inimigo enorme dentro de você, que é o seu coração. Ele é enganoso, ele é perverso. E não existe nada no mundo que tenha tanto poder de nos enganar quanto o nosso coração, nem o diabo. Enganoso é o coração, é o que está escrito lá em Jeremias. Então seu coração pode produzir essa sensação de que você é justificado. Quantas pessoas no filme O Peregrino, John Bunyan transmite isso de uma maneira assim muito perfeita. A tranquilidade que aquele homem que no filme recebe o nome de ignorância, a tranquilidade que aquele homem está caminhando. Ele se sente completamente justificado. Ele tem certeza absoluta que ele vai entrar. Mesmo quando o cristão e esperança exortam ele, diz, olhe, cuidado, cadê o certificado? Tem que ter um certificado, não pode ser assim. Ah não, fiquem tranquilos, eu vou entrar. Tem um monte de gente assim, que acha que foi justificado. Mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Você percebeu? Você foi justificado no nome de Jesus. Percebe, irmãos? No momento da sua justificação, você recebe um selo, o nome de Jesus, e tudo que você faz agora, ou está trazendo glória para Jesus, ou está trazendo vergonha. É isso que Paulo estava dizendo aqui. O contexto aqui do capítulo 6 é justamente como aqueles cristãos estavam envergonhando o Evangelho e a Cristo, procurando levar os seus problemas diante de juiz ímpio. Que tipo de vergonha eles estavam trazendo para o Evangelho? Paulo diz aqui, e no Espírito de nosso Deus. Então, irmãos, você percebeu? Que você pode estar se auto-enganando. Você pode estar armando uma cilada para você mesmo. Quando você aceita viver uma vida cristã que não seja 100% de acordo com aquilo que Jesus determina. Não existe, irmãos, um cristianismo intermediário, como muitas pessoas dizem. É por isso que eu sou tão odiado. Porque desde cedo eu aprendi a mostrar para as pessoas. Uma vez disseram para mim que o meu problema era justamente esse. Uma vez não, eu acho que foram só do último ano para esse ano, no espaço de um ano, 12 meses, eu ouvi isso umas 10 vezes. Mas pastor, de pessoas diferentes. Eu ouvi a mesma frase, eu digo, o Espírito é o mesmo. Mas pastor, com você ou é 8 ou é 80. Eu ouvi isso
várias pessoas diferentes, irmão. E eu disse a mesma coisa para essas pessoas. Não é comigo não, é com a Bíblia. Com Jesus, meu filho. Não é nem 8 e 80, meu filho. Ou é 8 ou é 8.000. Não tem meio termo com Jesus. Não adianta você vir para aqui, meu filho, com o seu cristianismo farisaico, que Jesus reprova na hora. Jesus, ele sonda a mente e coração. Jesus não precisa de bafômetro, meu filho. Jesus sabe o que está dentro de você, sem você soprar bafômetro nenhum. Jesus não precisa que você faça exame para saber se você está com coronavírus ou não. Ele bateu o olho, meu filho, é você mesmo. Já sabe de tudo. Uai. Por isso é que Jesus avisa de maneira tão amorosa: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. O que leva uma pessoa, irmãos, a adulterar? Ele está tentando salvar a sua vida. O que leva uma pessoa a maldizer? Ele está tentando salvar a sua vida. O que leva uma pessoa a roubar? Quantas vezes eu já vi gente dizer assim: não, mas fulano roubou para alimentar a família. E pode agora. Tem uma outra lista lá em Apocalipse. Vamos lá rapidamente, irmãos. Ainda tem algumas coisas a dizer. Em Apocalipse nós vamos ver de maneira seguida, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, uma lista de pessoas excluídas. Pessoas excluídas. E por que em Apocalipse a gente vai ver essa lista de maneira tão repetida? Se já falou no 21, por que falar no 22? Porque são coisas que a gente se esquece tão rápido. Versículo 7, capítulo 21, versículo 7. Eu quero acreditar que esse versículo está falando de você. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Amém? É vocês? Amém. São vocês? Amém. Glória a Deus. Mas existe um grupo aqui que vai ter uma desilusão naquele dia. Quanto, porém, ó, é o pessoal que fica na porta, viu? Eu vou entrar, deixa eu ver a lista. Não, seu nome não está na lista. Quanto, porém, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes. Ó, os covardes. Mas, pastor, eu fiquei com medo do coronavírus. Pastor, eu fiquei com medo do prefeito. Pastor, eu fiquei com medo da polícia. Então o senhor disse aquele sábado passado que os policiais fecharam tudo aí. Eu fiquei com medo de eu ir, de repente me levam. Meu irmão, foi ficar tranquilo. Que se entrar alguém aqui, só quem vai ser preso sou eu. Tenha certeza disso. Né? Então vocês já vão ficando mais tranquilos. Normalmente eles só querem prender quem? O pastor, meu filho. Então, teve um dia mesmo que o irmão falou que não era nem eu que ia pregar, era o irmão. Ele disse, né? Olha, se alguém quiser me prender, eu vou dizer que o pastor é ele. Foi ele que me mandou pregar. Salva. Leva ele. Hoje eu vim até de blusa assim, os irmãos sabem que eu não gosto de usar essa blusa assim, que eu fico com muito calor. Mas é porque se vier a polícia para saber que o pastor sou eu, né? Então vamos lá. Quanto porém aos covardes. Então você pode, irmãos, muitas vezes passar por ter algum tipo de falha, mas os covardes não pode ser covarde, ser cristão. Está com medo, meu filho? Vá orar. Vá orar. Eu tenho medo de um monte de coisa, meu filho. Mas eu tenho que enfrentar os meus medos todos os dias. Porque quando eu me tornei cristão, eu adquiri uma coisa que eu nunca tive, sabia? Responsabilidade. Eu não estou falando responsabilidade do ponto de vista humano, não, porque responsabilidade do ponto de vista humano, até tio Patinhas tem. Eu estou falando responsabilidade do ponto de vista espiritual. Que tipo de exemplo eu vou deixar para as minhas filhas, para o meu filho? Você já pensou nisso? Vocês que têm netos, vocês sabiam que vocês vão ser um referencial um dia para eles? O maior pregador, um dos maiores pregadores da história da igreja, Spurgeon, sabe quem era o referencial dele? Um homem que ninguém sabe quem era, o avô dele. Um pastor desconhecido de uma igrejinha pequena. Pois é, o maior referencial de Spurgeon. Foi quem criou Spurgeon, porque a família de Spurgeon era muito grande.
O pai e a mãe dele tiveram muitos filhos. E depois foram selecionados para ficar com o avô, que era pastor de uma igreja local pequena. E foi o maior referencial na vida dele. Você sabe o nome do avô de Spurgeon? Eu também não sei. Talvez se a gente procurar muito, a gente até acha. Mas era uma pessoa que ninguém dava tanta importância. Mas foi o maior referencial na vida daquele jovem, que foi tão usado por Deus. Perceba, irmãos, que o sangue dos cristãos continua falando, mesmo depois da sua morte. Policarpo nunca imaginaria, eu disse isso aqui algumas vezes, que a gente falaria o nome dele em 2020. Um homem tão humilde quanto ele, jamais imaginaria que o seu nome e o seu exemplo seria usado por Deus para incentivar tantos irmãos e fortalecê-los. Por isso, irmãos, quando você ficar com medo de alguma coisa, pense. Tem muitas outras pessoas que também estão com medo. Mas que você tem Cristo. E Ele vai andar junto com você. Mesmo no vale da sombra da morte, Ele vai estar ao seu lado. Por isso que o salmista diz: eu não temerei, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque eu sei que o meu Senhor está comigo. Jó vai dizer: o que eu mais temia me sobreveio. Por isso, não tente fugir do seu medo, porque ele é mais rápido que você e ele vai te alcançar. Você tem que procurar Cristo. Cristo vai ajudar você e a mim a superar todos os medos. Você tem medo de perder os seus filhos? Então olhe. Você não pode proteger os seus filhos. Eu aprendi isso. Tinha muito medo de perder os meus filhos. Principalmente o meu filho, que é criado sem a minha presença. E aí eu aprendi desde cedo que eu não poderia protegê-lo como eu achava que poderia. Só quem poderia proteger era Deus. E aí eu aprendi a orar. E a todos os dias entregar a vida das pessoas que eu amo na mão daquele que pode proteger. Glória a Deus. Por isso, irmãos, eu não sei qual é o seu medo. Eu sei que como eu, você deve ter muitos medos. Existe hoje em dia uma enfermidade que inclusive eu já fui diagnosticado com ela. Então, antes de você dizer, o pastor não sabe o que é isso, ele sabe, viu? Síndrome do pânico, eu já tive. E eu posso lhe dizer que Jesus te ajuda a vencer isso também. Por isso que quando uma pessoa diz: mas eu estou tendo pânico, eu também tive, meu filho. Você começa a tremer, o coração tem taquicardia, a mão começa a suar, você acha que vai morrer. Eu já tive isso. E você sabe o que foi que me fez? Fazer? Orar. Toda vez que eu chegava em casa de noite, a Adriana e as meninas iam dormir, e eu ficava na sala achando que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu ficava ouvindo pregação e orando, até 2, 3 da manhã, suando frio. Até que teve um dia que eu vi que só ia morrer na hora que Deus quisesse, e quando eu morrer ia ser uma coisa que ia me levar para o céu. Quando eu comecei a entender essas verdades, aí a síndrome do pânico ela não sumiu. Ela está sendo controlada. Porque nós somos fracos, irmãos. Existem enfermidades que a gente vai conviver com ela a vida toda. Spurgeon conviveu com a depressão a vida toda. Ele é incrédulo por causa disso? Não. Deus coloca muitas vezes essas coisas nas nossas vidas para aprendermos que nós devemos viver uma vida de completa dependência a Ele. E principalmente aquelas pessoas que Deus usa, são essas pessoas que Deus vai colocar um espinho na carne mais profundo, para que elas não se orgulhem. Quanto porém os covardes, eles não vão entrar. Por isso, cuidado com o seu medo. O seu medo pode te deixar fora do reino dos céus. Eu fiquei com medo. Por que você ficou com medo? Eu fiquei com medo de sair, voltar e passar vírus para alguém que eu amo e essa pessoa morrer. Foi mesmo, filho. E aí? Você orou? E Deus disse o quê? Ô pastor, nem orei. Você nem orou por isso. Olha, irmãos, eu disse para o irmão há um tempo atrás:
Semana passada, estava conversando com o irmão José e estava dizendo para ele isso, como tem sido um fardo muito pesado que eu tenho carregado desde que começou esse isolamento social. O Espírito Santo tem nos conduzido a tomar essa postura de manter a igreja aberta, mesmo com todas as igrejas fechando as portas. Todos os dias o diabo vem, coloca o dedo na minha cara e diz: olha, se morrer alguém, a culpa vai ser sua. Se tiver algum problema lá e alguém tiver alguma coisa, vão culpar você. É você que é o culpado, porque você que estava liderando a igreja, você podia fechar a igreja, você deixou a igreja aberta, vai morrer alguém, a culpa é sua. Todos os dias o diabo faz isso. Todos os dias eu luto contra isso. Mas eu aprendi que eu não posso ter medo. Várias pessoas já disseram: rapaz, pode dar até polícia, viu? Eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Jesus disse que eu não devia me preocupar com essas coisas. Jesus disse que eu devia me preocupar com o quê? Com ter uma vida santa. Se eu for preso e for levado diante de autoridades, quem é que vai me dizer o que falar e o que agir? O Espírito Santo. Glória a Deus. Então, irmãos, ou a gente segue a Bíblia, ou então a gente fica em casa. Ou então a gente finge que não acredita. Porque dizer que você ama a Bíblia, que você ama a palavra de Deus, e viver uma vida de mentira, nem o diabo faz isso. Até o diabo tem mais temor e responsabilidade de determinadas pessoas. Os covardes aos incrédulos. Então você diz que é crente, amém? Você diz que é crente. No Brasil, 40 milhões de pessoas dizem que são crentes. Cadê a fé deles? Aqui ele está dizendo os incrédulos. Não, mas eu não sou incrédulo não, eu creio em Jesus. Oh, gente, creio em Jesus. Eu tenho Salmo 23 na minha porta. Ó, eu tenho todas as Bíblias, eu tenho uma Carno, eu tenho a Bíblia de Genebra, eu tenho a Bíblia de... Como é o nome daquela outra lá que... Da King James, eu tenho também. Lançou agora essa Bíblia aí de Matt Henry, eu também comprei, eu tenho elas todas. Eu tenho tudo, tô lendo. É mesmo, meu filho. Você é crente. Cadê a sua fé? A gente tem uma ótima oportunidade de mostrar a nossa fé. Irmãos, quem aqui já morou no interior? Eu já morei no interior. E uma das coisas que a gente mais se acostumava no interior é falta de luz. Era bem precário, né? Eu creio que até hoje é assim, né? Sistema elétrico, imagina, na minha infância, né? Isso há 30 e tantos anos atrás. Era bem precário. Então, por qualquer motivo, quase que toda semana faltava luz de noite em algum momento. Então, o que é que não podia faltar numa casa? Vela. Meu filho, você só sabe a importância da vela quando falta a luz, está aquele breu de noite. E você quer fazer xixi. E você quer beber uma água. Aí você sabe a importância de uma vela. Senão a vela fica lá, você nem usa ela. Enquanto você vai apertando o interruptor aqui, meu filho, e ele vai acendendo, você não está nem aí para a vela. Mas quando dá de noite, meu filho, que dá aquele breu, que dá um pane de energia, oh, como você queria uma vela. Só precisava de uma, varão. É agora, irmãos, que está todo mundo escuro, em escuridão, que a sua vela tem que ser acesa. E você vai esconder a luz? Você vai esconder a luz que o Senhor acendeu? É agora que está na hora de mostrar para as pessoas que você acredita no reino dos céus. Que você tem um Deus. Sabe, o Espírito Santo tem usado minha filha e ela tem colocado diariamente filme de Policarpo. Eu já estou decorando até as falas. Todo dia ela coloca. Hoje eu acho que ela colocou as 2 vezes, não foi, meu filho? Já estou decorando até as falas. Sabe, então quando você vê Germano, que é aquele jovenzinho, né, que é adolescente, que ele é condenado a morrer comido por feras, porque ele não nega o Senhor. Talvez você diga, mas isso é coisa de filme. Isso não é coisa de filme não. Na época de Policarpo, um monte de gente morreu daquele jeito.
E eu e você vamos ficar com medo de morrer por um vírus? Se tiver que morrer, meu filho, morra. Agora não envergonha o nome de Jesus. Não dê um mau testemunho como tantos têm dado. E usado as justificativas mais esdrúxulas. Isso é assustador. Admita logo que você é incrédulo. Pare de ficar fingindo e colocando texto na internet. Você é incrédulo. Se você acreditasse em Deus, você estava pregando o Evangelho. Se você acreditasse em Deus, você estava mostrando para as pessoas que elas não precisam ter medo da morte. Porque ainda que eles morram, quem crê em Cristo viverá para sempre. Era isso que você devia estar dizendo. E não incentivando as pessoas a se esconderem do dedo de Deus. Porque é isso que o coronavírus é. O dedo de Deus na cara de uma civilização que vive como se Deus não existisse. E Deus está mostrando por esse vírus de maneira muito clara: eu estou aqui. Mas parece que muitos crentes não estão. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. Olha, irmãos, essa palavra abominável é quando você faz algo que faz muito mal a Deus. A ideia de abominação é quando você faz algo que traz enjoo a Deus. Como se Deus sentisse nojo daquilo que você fez. Isso é a ideia de abominação na Bíblia. Você sabia que uma oração pode ser abominação? Você sabia disso? Eu fui falar isso outro dia no púlpito, um monte de gente me repreendeu. E eu vou continuar falando, porque é a Bíblia. Aquele que está orando contra a palavra de Deus, isso é o quê? Abominação. Abominável. Quando você pede alguma coisa que Deus não concorda, você está praticando abominação aos olhos do Senhor. Por isso, quando você for orar, irmãos, tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com os seus sentimentos. Os abomináveis, eles não vão entrar. Aqueles que praticam aquilo que Deus reprova. Nós vamos ver, por exemplo, uma igreja que estava dando vontade de vômito em Deus, que é a igreja de Laodiceia. Você nem é fria e nem é quente, você é morno. O que é que eu vou fazer quando é morno? Eu vomito. Vomitarei vocês. É a igreja de Laodiceia. É a igreja de hoje. Igrejas milionárias. As igrejas que outro dia a gente estava falando aqui, que estavam na internet aí pedindo 20 milhões para construir um templo. Irmão, imagine. Eles já tinham 10 milhões em caixa. Precisavam de mais 10 milhões para construir uma mega igreja. Para quê? Para ficar vazia? Porque está vazia agora. Não está vazia? Para que queria um templo de 20 milhões de reais se agora está tudo fechado? Vai passar não sei quantos meses fechado. Para que esse templo de 20 milhões de reais? Teve outro pastor aí que estava pedindo dinheiro para abrir uma escola, não foi? Conseguiu. Abriu a escola, está fechada. Pediu tanto dinheiro para abrir a escola, abriu a escola lá em Franca, em São Paulo, está fechada. Isso é abominação, irmãos. Quando você usa o nome de Deus para atingir os seus propósitos egoístas, isso é abominação. Você vai ver lá em Jeremias as repreensões severas. Olha, irmãos, eu queria parar agora porque o Espírito Santo que manda. Vamos voltar aqui, vamos aqui rapidinho comigo em Jeremias 29. Amém. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente postar um texto na internet, no Facebook, no WhatsApp. Você tem que entender aquilo que você está colocando. Senão é melhor você não colocar. Porque se você não sabe o que você está falando, é como uma pessoa que não sabe falar um determinado idioma e fala alguma coisa. Você pode estar ofendendo a pessoa e parar na prisão. Só que na Bíblia é muito pior. Amém? Aí tem um versículo que todo mundo sabe. Amém? Qual é o versículo que todo mundo sabe do capítulo 29? O versículo 13. O capítulo 29, versículo 13 de Jeremias, é praticamente o versículo de cabeceira da maioria dos cristãos.
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Oh, aleluia! Ele chega numa vontade de dar um aleluia, não foi? Agora, você sabia que esse capítulo tem 32 versículos? Você sabia disso? Ele não só tem o versículo 13, não. Ele tem 32 versículos. Você sabia disso? Você sabe o que Deus está falando por Jeremias? Deus está escrevendo uma carta. Esse capítulo 29 é uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Aqueles que já tinham sido levados escravos para a Babilônia e que estavam lá, passando por uma forte crise de fé. Jeremias, então, a semelhança do apóstolo João, que escreve uma carta, Jeremias também escreve uma carta, não para as igrejas, mas Jeremias escreve uma carta para o povo de Deus que estava lá na Babilônia. Sabe quem estava lá? Quem provavelmente recebeu essa carta? Daniel, Misael, Azarias, Ananias, que a gente conhece, né, como Sadraque, Mesaque, Abidinego, Baltazar. Olha o que diz aqui, ó. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Já tinha acontecido a primeira deportação. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está mandando a carta? O Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ó, não foi Nabucodonosor que deportou? Não, Nabucodonosor só cumpriu uma ordem. Quem deu a ordem? Deus. Coronavírus, irmãos, é só uma ordem que Deus mandou. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde vos deterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terei, na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas. Olha o contexto. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Você já viu? Você já viu alguma pessoa chegar para você e ter um sonho dizendo assim: rapaz, no meu sonho Deus me humilhou. No meu sonho Deus veio assim, disse que eu não prestava, que eu não valia nada, que eu tinha que tomar vergonha na cara e me converter. Você já viu alguma pessoa contando um sonho assim? Sempre assim. Rapaz, Deus disse para mim honrar. É verdade. Olha, pastor, Deus disse para mim que o tempo de cantar chegou. Misericórdia. Cuidado com esses sonhos, irmãos, que na verdade são uma externalização do nosso desejo ímpio. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Olha o contexto da carta. Lá na Babilônia, imagine, irmãos, era um grupo pequeno que tinha sido levado e já tinha falso profeta no meio. Falso profeta, meu filho, é igual a barata. Todo canto que você for, você vai achar uma. É verdade. E aonde tem uma, tem um bocado. Salva-me, Senhor. O povo já tinha pouco tempo que eles estavam na Babilônia e já tinha um monte de falso profeta lá. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Essa é a palavra do Senhor. Existe um tempo de disciplina. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nós estamos vivendo um tempo de disciplina, irmãos.
como nós vamos reagir, dando ouvido aos falsos profetas ou seguindo a palavra de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Esse é o contexto. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus havia enviado o povo escravo para a Babilônia e ele diz, isso não é mal. Mal é você ir para o inferno. Disciplinar vocês não é mal. Mal é vocês continuarem vivendo uma vida hipócrita diante de mim, morrerem e serem condenados. Isso é mal. Glória a Deus. O contexto é esse, irmãos. Como as pessoas pervertem essa passagem. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que o crente deseja? Me diga. O que você quer? Meu Deus do céu. Qual que é o seu desejo? Chegar no céu, irmão. Aquele que atravessou a porta estreita, que está andando pelo caminho apertado, tudo que ele deseja é chegar no céu naquele grande dia e entrar pela porta. Porque vocês esqueceram das virgens nécias? Elas chegaram e a porta estava fechada. Nosso desejo é entrar pela porta naquele grande dia e encontrar com o nosso Senhor da glória. Esse é o desejo, esse é o fim que a gente deseja. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha que coisa. Quando você deseja o céu, a sua oração está em sintonia com Deus. Quando você deseja as coisas da terra, a sua oração está criando abominação a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Percebeu que com Deus é 8 ou 80? Você vai me achar quando você me buscar de todo o vosso coração. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Ou é 8 ou 80, irmãos. Amém. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quem é que muda, irmãos, a nossa realidade? É Deus. Só Deus pode mudar a nossa realidade. Tem alguma coisa que te incomoda, tem alguma coisa que te gera medo, desconforto, apresente a Deus. Paulo fala sobre isso em Filipenses. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas apresente diante de Deus. Mas a grande questão, irmãos, é que muitas pessoas no nosso meio têm orado, mas não têm orado de todo o coração. Não têm buscado de todo o coração. Olha, eu faço quase tudo por Deus, mas isso eu não faço. Isso aqui eu não consigo fazer. Então é melhor você não fazer nada, irmão. Porque para Deus a contagem é a mesma. Mas eu estou fazendo muito. Não, você não está fazendo. Para Deus tem que ser de todo o coração. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira? Eles foram adorar a Deus, mas não foram de todo o coração. Serei achado de vós, e diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações. Chegou o momento, irmão, chegou a hora da gente evangelizar. Não é por acaso que nós temos pessoas aqui no nosso meio que falam inglês. Não é por acaso que nós temos uma irmã na Itália que fala italiano. Chegou a hora dessa igreja insignificante evangelizar um mundo que precisa ouvir o verdadeiro evangelho. E muitas vezes você vai ser um instrumento. Então não se esconda. Não permita que o diabo te amedronte. Porque aquele que te chamou é muito mais poderoso que tudo. Deus já te livrou de tantas coisas. Eu acho um absurdo quando eu vejo ímpios com menos temor em relação a esse vírus do que crentes. Acho um absurdo.
Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Quem é que traz a gente de volta? Chegou a hora, irmãos, da gente pregar o Evangelho, como disse Cristo, lá no Evangelho de João. Então haverá um só rebanho e um só pastor, porque existem ovelhas que ainda não foram chamadas para o aprisco. Mas como ouvirão o convite da graça, se não há quem pregue? Se você está muito mais preocupado com as notícias do mundo do que em propagar a notícia do céu, como ouvirão? Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e fá-los-ei como figos ruins, e que ruins que são, não se podem comer. Sabe quem é esse povo aqui, irmão? O povo que ficou escondido na cidade, sabia? O povo que ficou em casa, que estava achando que estava seguro dentro de Jerusalém. Deus está dizendo: ó, as muralhas de Jerusalém não vão poder defender você de Nabucodonosor. Ele vai entrar aí e ele vai destruir tudo. Tem um monte de gente que acha que está seguro porque está em casa. Se isso fosse verdade, irmãos, tantas pessoas não tinham morrido. Será que a morte dessas pessoas vai ser em vão? Assim diz o Senhor dos exércitos: persegui-los-eis com espada, a fome, a peste, fá-los-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de opróbrio, entre todas as nações para onde os tiver arrojado, porque não deram ouvidos a minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos e os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. A ideia de madrugada é que Deus tem falado para a gente desde cedo o que a gente deve fazer. Por que a gente não faz? Tem alguém aqui nesse lugar que não sabe que Jesus disse que para seguir a Ele precisam três coisas? Vocês duas, precisa de quê? Renuncia a tudo, o que mais? Tome a sua cruz. Vocês aí de trás sabem? Estelinha sabe? Sabe, Estelinha? Renuncia a tudo. Você sabe, não sabe? Tome a sua cruz e me siga. Aí, Estelinha sabe. E aí, tem alguém que não sabe? Desde cedo, irmãos, Deus tem falado com a gente. Dê ouvido à voz do Senhor, em nome de Jesus, alma. Amém. Você é uma alma e tem um corpo, e não o contrário. O seu corpo é só um invólucro, que logo, logo desaparecerá. Mas a sua alma vai comparecer diante de Deus, para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Acorde para essa realidade. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos do exílio, que enviei a Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, de Zedequias, filho de Maaceias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Ó, pastor, pode falar nome de pastores do falso evangelho? Aqui está falando. Quer que eu repita? Vou repetir. Isso tudo no capítulo 29, que parece que só tem o versículo 13, e que muitas pessoas nem sabem o contexto. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, versículo 21, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maaceias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Meu filho, desde aquela época, já tinha gente falando que estava falando em nome de Deus, mas eles estavam falando no seu próprio nome.
eis que entregarei eles nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Vocês vão ver o fim dos falsos profetas, é o que ele está dizendo aqui. Esse pessoal que está ganhando dinheiro com os crentes, esse pessoal que está amando essa ideia de igreja virtual, esse pessoal que tem disseminado essa heresia, esse pessoal que tem apoiado atitudes que são contrárias à Bíblia, porque são convenientes para si, esse pessoal vai ter que dar conta diante de Deus. Porquanto fizeram loucuras, versículo 23, em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Vá ver a vida de um falso mestre para você ver. Vá ver a vida dele. Chegue perto. Conheço a maioria dos pastores que eu tive a oportunidade de conhecer, 90% deles ou eram adúlteros ou estavam no terceiro ou quarto casamento. Essa é a realidade da maioria dos pastores. Você chegar perto, é isso que você vai ver. Homens ímpios, homens imorais, que acham que podem fazer tudo e usam o nome de Deus, como se Deus não fosse cobrar isso deles naquele grande dia. Que loucura. Deus chama isso de loucura. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultérios, no plural, com as mulheres de seus próprios companheiros. A gente sabe a história de um pastor aqui na Barra, que um dos melhores amigos dele congregava na igreja dele e trabalhava na Petrobras, ficava 15 dias embarcado e 15 dias em terra. A esposa dele congregava na igreja. Pois é, ele deu em cima da esposa do amigo, adulterou com ela e ficou um tempo adulterando. Só depois é que descobriram, depois de tanto tempo. Aquele pastor da Adventista do Sétimo Dia, Ivan Saraiva, a mesma coisa. Tinha uma pessoa do programa que apresentava o programa dele, não sei se era de rádio ou de TV, junto com ele, e ele adulterou com aquela pessoa durante anos. A mulher também era casada. E somente quando ela colocou, quando foi descoberto o adultério deles, é que ele foi colocado para os Estados Unidos para pastorear lá, como se nada tivesse acontecido. São essas pessoas aí que o pessoal gosta, que diz que falam coisas, sabe, equilibradas, decentes. Anunciam falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei, sou testemunha disso, diz o Senhor. Pessoal que fica usando Isaías 26 para dizer, fique em casa, espere a peste passar. Isaías 26 não tem nada a ver com o que está acontecendo. Esse pessoal vai ter que dar conta a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Semaías, o Nelamita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviastes no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, do sacerdote, a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs para o sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Deus está vendo o que estão fazendo com Jeremias. O pessoal diz, vou botar você, que é para você pegar Jeremias e dar nele. Pois nos enviou mensageiros a Babilônia para nos dizer, há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Pois é, o povo fica indignado com essa doutrina, irmãos. Você prega essa doutrina, o povo não só não quer ouvir, como vai tentar te calar. Porque ninguém precisa ouvir o que eu falo. Precisa. Alguém foi obrigado a vir aqui hoje? Alguém precisa assistir esse canal do Facebook? Por que um desejo tão grande de tentar calar uma pessoa tão insignificante quanto eu? Por que, irmãos? Por que tanto ódio? Por que tanta investida contra a palavra de Deus? Jesus.
Você acha que não estão tentando me matar? Que não estão tentando desejar o meu mal? Você acha que não tem um monte de gente querendo que feche a porta da igreja? Pessoas até da sua família. Da família de vocês estão querendo que essa igreja feche. Porque acha que o motivo de vocês, né, se tornarem diferentes do que vocês eram é essa igreja. Quantas vezes eu já ouvi de irmãos que chegam para mim e dizem: pastor, pastor, eu tenho até pena do senhor, porque rapaz, o pessoal lá da minha casa te odeia. Não passe lá não. Outro dia me disseram: pastor, evite passar na roça da Sabina. Evite. Se eu vou passar por lá, faça um retorno. Ai, Jesus. Por quê, irmão? Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado. Olha a responsabilidade. Você vai botar uma frase no Facebook, você vai colocar um versículo no WhatsApp. Já orou? Amém. Já orou? O WhatsApp, o Facebook, meu filho, não é recado, não é para você dar recado para ninguém. É para você mandar alguma mensagem que edifique o seu próximo. Manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías o Nelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Olha a responsabilidade que você tem, quando você fala uma palavra a alguém que desencaminha ela do caminho do Senhor. Vocês, mulheres, que têm a responsabilidade de ensinar outras mulheres a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa e a serem servas do Senhor. Se vocês derem qualquer conselho que não seja nessa direção, Deus vai cobrar. Não vai cobrar de mim. Se eu der qualquer conselho para vocês andarem por um caminho largo, entrarem por uma porta espaçosa, se eu der qualquer conselho que não seja carregue a sua cruz, renuncie, siga os passos de Jesus, se eu apontar para você um evangelho adocicado, que não é o sal da terra, não me ouçam. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, versículo 32. Eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Deus vai riscar a descendência dele. Não há juízo mais severo do que esse, irmãos. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Eu quero concluir te dizendo isso. Você pode perder a sua alma. Olha esse povo aqui. Eles estavam sofrendo algo parecido. Uma nação ímpia tinha dominado eles. Eles estavam perdidos. Tinha um povo que dizia: a gente tem que ficar aqui em Jerusalém, a gente tem que lutar contra os babilônicos, Deus vai nos dar vitória. Mas Deus já havia determinado disciplinar o povo por meio dos babilônicos. E Jeremias estava sendo boca de Deus, anunciando: gente, é Deus que está querendo que a gente seja subjugado por conta de todo esse tempo de idolatria. Deus está querendo nos disciplinar. Tenham ouvidos a voz, Senhor, e se submetam ao jugo de Nabucodonosor. Esse jugo vai passar em 70 anos. Deus nos trará de volta a nossa terra. Aí viu os falsos profetas e dizia: Jeremias, você está indo contra a nossa nação. Você está jogando contra o nosso time, Jeremias. Você tem que incentivar o povo a criar coragem e a lutar contra os babilônios. Alguém pode vencer o mal estando em pecado? Vocês se lembram do que aconteceu quando Acã pegou roupas e prata lá na cidade de Jericó, que Deus tinha dito para não pegar nada? E aí o povo de Deus foi lutar contra uma cidade muito menor que Jericó, a cidade de Ai. Nem foi o exército todo, e eles tomaram uma surra. Morreram homens. O líder do povo de Deus naquele momento, que era Josué, ficou perdido. Disse: Senhor, o que foi que aconteceu? Josué, você vem até mim, você tem que olhar para o povo está pecando. Enquanto vocês estiverem em pecado, vocês não vão vencer nada. Você acha que a igreja evangélica de hoje está honrando a Deus de alguma forma?
para que Deus a honre. Mas a Bíblia diz: aos que me desprezam. Essa palavra foi dita a um sacerdote que não estava liderando o povo da maneira certa. Por isso a gente tem que ter cuidado. Você é um exemplo na sua casa. Eu sou um exemplo na minha família. Por mais que essas pessoas não entendam, elas têm que conhecer a nossa fé por meio do nosso comportamento. Você pode morrer, posso, você também, independente da morte. O importante é como a gente viveu. Você viveu por Cristo, então você não vai morrer, você vai para o céu. Você não viveu por Cristo, então a morte eterna é o seu destino. Acabou, irmão. A igreja precisa pregar que o inferno é real, que o céu também é real, e que essa terra é só um momento. A Bíblia diz que a vida do homem é como uma planta, que hoje existe e amanhã não existe mais. E a gente age como se a gente fosse viver para sempre. Quando na verdade a gente tem que viver de tal forma que passemos o para sempre no céu. Por isso, irmãos, não perca a sua alma. Se você estava tomando um caminho diferente, como nós vimos aqui, os covardes, os adúlteros, os efeminados, os roubadores, todos os exemplos que foram aqui, poderíamos falar outros. Capítulo 22 tem outra lista de Apocalipse. Mas a questão aqui é você entender que existem dois caminhos e que você precisa tomar muito cuidado e analisar se você está tomando a direção certa. Porque um passo em falso e a gente pode ir em direção completamente diferente. É por isso que a gente vai ver na Bíblia o apóstolo Paulo dizendo para a gente: examine-se. Examine o homem a si mesmo. No capítulo 11 de 1 de Coríntios. Segundo Coríntios 13, ele diz: examine para ver se você está na fé de verdade, ou se sua fé é falsa. Tiago vai dizer: prove a sua fé. Cuidado, porque a fé sem obras é morta. Não ache que tal fé pode salvá-lo. Que eu e você possamos dizer, irmãos, no futuro bem próximo, que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ó Deus, o Senhor nos conhece. Nos ajuda, Senhor, a nessa noite sairmos daqui com um crescimento espiritual que tanto precisamos nesse tempo. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos a amadurecer, Senhor. Pois nós vivemos um tempo onde o Senhor nos anunciou que chegaria. E que nós precisamos ter uma atitude madura para não sucumbirmos à tentação de retroceder. Ajuda-nos, Senhor, a entender de maneira cada vez mais clara a realidade que o Senhor nos disse no sermão escatológico, que somente aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude não somente a buscar no céu um lugar para a nossa alma, mas buscar também, como todo salvo, uma das principais evidências é o desejo de que outros sejam salvos. Que isso aconteça conosco também. Enche-nos com um desejo, Senhor, de propagar as tuas verdades, não de maneira carnal, mas de maneira espiritual, Senhor. Ajuda-nos a fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Que possamos estar, Deus, naquele grande dia, junto daquela multidão que canta o hino do Cordeiro. Dai-nos, Senhor, dai-nos desta graça e nos ordena o que quiseres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com um olhar santo. E diga a você mesmo: tem que perseverar até o fim. E amanhã tem mais. E é de manhã e de noite.